A área de inteligência artificial para jogos é muito ampla e, na verdade, assim, mais difícil de formalizar do que outros temas e outras áreas, como computação gráfica, uma parte de física, porque, na verdade, a gente chama de inteligência artificial no jogo, basicamente, tudo que tem algum tipo de atomicidade e que não é física e que não é alguma questão ligada diretamente à entrada de dados. Então, se uma porta abre com algum tipo de lógica, a gente até chama isso inteligência, a IA da porta, embora de IA, de inteligência praticamente não tem nada. Então, nesse sentido, a gente já vem desenvolvendo muitas questões aí de inteligência artificial nessas aulas, já que programamos vários tipos de comportamentos autônomos aí para vários objetos. Ah, bem, de qualquer maneira, vamos falar de duas técnicas ou duas abordagens de inteligência artificial que vamos usar para resolver diferentes problemas. O primeiro é a primeira técnica é a máquina de estados finita, ah, onde a gente vai tentar modelar muitos comportamentos através de estados e transição de estados. Na verdade, a gente até já fez isso quando usamos o Animator, onde o próprio Unity me permite visualmente construir essa máquina de estados e programar essas transições entre os estados. Bem, o que é uma máquina de estados finita, no caso? Uma máquina de estados finita é, como o próprio nome diz, é finita, ou seja, a gente tem uma máquina de estados que tem um final, um estado final, portanto ela termina em algum momento. Ela opera em instantes discretos, no sentido que a gente vai é, ter instantes bem definidos que correspondem a um estado em que a gente se encontra. Representa ações sequenciais, porque na prática a gente só vai poder estar em um estado, e para sair de um estado e ir para outro, a gente na verdade está seguindo uma sequência de estados. E ela é determinística, no sentido que a gente vai ter uma função bem conhecida, que, dada uma série de entradas, ela vai partir de um estado e vai nos levar eventualmente a um outro estado se certas condições forem satisfeitas. Nada impede de que nessa função a gente tenha algum tipo de fator aleatório, fator randômico, mas é um parâmetro da função. De maneira um pouquinho mais formal, a gente pode descrever que uma máquina de estados ela é composta, normalmente, né, por um conjunto de estados, um estado inicial, chamado S0, um, um alfabeto, representado aqui pela letra I, que representam variáveis, representam parâmetros, e uma função de transição, que recebe um estado e um símbolo de entrada vindo do alfabeto, que eventualmente vai provocar uma transição de estados. Então, nós vamos ter aqui um estado S1 através de uma função t com alguns parâmetros, eventualmente podemos ser elevados para um estado S2. Uma modelagem bem típica, né, de um comportamento usando máquina de estados vem a ser o comportamento de um bot. O bot ele pode ter aí o estado de espera ou um estado idle, um estado de perseguição ou de andar, um estado de atacar ou de atirar e um estado de morrer. Veja que cada um desses estados pode corresponder, no caso de animação de um bot, a uma animação. E lá no Unity, isso aqui a gente tem exatamente representado lá no Animator através dos estados e aqui a gente eventualmente aciona alguma animação dentro de cada um desses estados, ou um conjunto de animações.
Bem, atrelado aos estados, nós vamos então ter as transições, as funções de transição, e quando essas funções são satisfeitas, elas levam a máquina de estados de um estado S1 até o estado S2, por exemplo. Então aqui a gente está no estado idle, e uma função de transição é, por exemplo, inimigo visível. Se o inimigo for visível, a gente sai do estado de espera, de idle, e vai para o estado de andar, por exemplo, em direção a ele. Se ele deixa de ser visível, então a gente retorna para o estado de espera. Se ele está perseguindo e ele atinge, por exemplo, uma distância mínima do player, então ele vai do estado de andar, correr, perseguir, para o estado de atacar, atirar, etc. E assim vamos modelando todo o comportamento, e obviamente nós podemos ter situações onde as máquinas de estados crescem bastante e as funções de transição podem ser bastante complexas. Em termos de implementação, nossa IA neste caso seria uma espécie de um grande switch, onde temos o switch e verificamos qual é o estado em que estamos. E aí, se ele estiver no estado zero, que por exemplo é o estado de espera, a gente executa uma função de animação de espera e aí a gente verifica, por exemplo, e faz coisas que um jogador, um bot tem que fazer na espera, como por exemplo fazer uma varredura, verificar se tem alguém ao redor e tudo mais. E aí a gente depois chama as funções que vão servir de transição, que vamos usar de transição, e se alguma dessas é, funções for atingidas, então a gente faz uma mudança de status. No game loop seguinte, ou no loop seguinte, a gente vai já entrar nesse novo estado indicado sugerido pela função de transição. Então, tipicamente, a gente programa sempre as máquinas de estados desse jeitinho aí, não tem muito como fugir. E ferramentas, os engines hoje, na verdade, já implementam bastante detalhadamente e graficamente com toda essa lógica. Podemos implementar comportamentos bem sofisticados através de máquinas de estados, mas também podemos implementar comportamentos bem simples e às vezes nos ajuda a formalizar melhor o comportamento de alguns objetos. Então, por exemplo, vamos pensar no caso da própria porta, né? Nós podemos ter a porta no estado fechado, a porta no estado aberto, e aí a função de transição entre aberto e fechado é, por exemplo, se o player contém uma chave e ao mesmo tempo acionou um determinado trigger. Então essa porta vai do estado de aberto e fechado para aberto. Igualmente, se ele já passou pelo um outro trigger, a gente pode eventualmente acionar o estado voltar ao estado de fechar, né, e, e a porta vai se fechar. Então, embora muitas vezes a gente acabe não pensando formalmente nos comportamentos das coisas como máquinas de estados, elas muitas vezes pensar em máquinas de estados nos ajuda a formalizar um pouquinho a inteligência de diferentes situações.